dentro da visão que Deus deu a Billy Graham de reunir evangelistas itinerantes de todo o mundo, surgiu a Conferência Internacional para Evangelistas Itinerantes. Amsterdã 86 tem como propósito encorajar e incentivar evangelistas de todo o mundo no cumprimento das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo: faze o trabalho de evangelista. Dublado nos estúdios da Comed. O texto que vamos examinar hoje está na Carta aos Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 3. Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 3. Vou ler para vocês. Paulo diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Minha mensagem hoje é uma mensagem tópica. É paixão pelas almas. Em 10 de maio de 40, medo varreu as ruas desta cidade de Amsterdã. Naquele dia, os exércitos de Hitler invadiram a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. A Europa estava nas garras da Segunda Guerra. 3 dias depois, 13 de maio, Winston Churchill falou ao parlamento britânico e veja o que ele disse: nada tenho a oferecer além de sangue, suor, lágrimas e esforço. Nosso programa de ação? Direi que o programa de ação é travar batalha em terra, mar, ar, com toda a nossa força e todo o nosso poder. Winston Churchill tinha paixão pela vitória. Mas enquanto estamos reunidos aqui em Amsterdã 86, uma batalha muito maior está sendo travada neste mundo. É uma batalha pela alma de homens e mulheres. E esta batalha exige um sacrifício muito maior. É uma batalha entre as forças da luz e os poderes das trevas. Uma batalha entre os exércitos de Satanás e os exércitos de Cristo. Uma batalha que vai resultar em vida eterna para aqueles que se arrependerem e crerem, e condenação eterna para os que negligenciarem ou rejeitarem tão grande salvação. Quero definir 2 palavras. Primeiro, a palavra alma. O que é alma? É a sua verdadeira pessoa. Gênesis 2, verso 7 diz: Deus soprou no homem o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus colocou um altíssimo valor na alma, e de fato disse que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Essa passagem foi escolhida pelo grande imperador Carlos Magno para ser esculpida no mármore do seu túmulo. O verso mais conhecido no Novo Testamento é um que quase todos sabem. E esse verso nos diz que Deus tem paixão pelas almas. Vocês sabem qual é esse verso? É João 3,16. E eu vou pedir que na sua própria língua e na sua própria língua que o recitemos todos juntos ao mesmo tempo. Eu vou começar. Vamos lá, agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, esse verso nos diz que Deus tem paixão pelas almas. E Jesus tem paixão pelas almas. E por causa disso, ele foi obediente ao Pai, ao ponto de morrer na cruz. Os apóstolos tinham paixão pelas almas e foram a todo lugar pregando o Evangelho. Irmãos e irmãs, não há jornada longa demais se o resultado for uma alma salva. Nenhuma despesa é grande demais se vai resultar na salvação de uma alma. Nenhum sofrimento é grande demais se uma alma é salva. Nenhum sacrifício é grande demais se por meio dele uma alma for ganha. Então qual é o nosso alvo? Nosso alvo é a salvação de almas. A segunda palavra é a palavra paixão. O que queremos dizer com paixão? A palavra paixão significa sofrer. A palavra compaixão significa sofrer com.
Mas paixão significa mais do que anseio. Significa uma devoção de vida que suporta o sofrimento. Significa amor que sofre. Muitas vezes falamos sobre a paixão do nosso Senhor. O Senhor Jesus voltou sua face para Jerusalém e ele tinha uma única paixão. Ele ia morrer e derramar o seu sangue, a sua vida, pelos pecados do mundo. E ao falar sobre esse assunto, paixão pelas almas, quero considerar 4 áreas. A primeira é uma paixão singular, ou paixão genuína. Segunda, uma paixão de coração. Terceira, uma paixão de vida. E então, para ser bem prático, como incentivar paixão pelas almas? Primeiro, precisamos de uma paixão única. Quando eu era menino, eu tinha um canivete que fazia muitas coisas. Era um canivete de bolso, tinha 3 lâminas, um abridor de latas, uma chave de fendas, uma lixa de unha, uma minúscula tesoura, e tinha custado $1, mas não valia 10 centavos. O problema era que fazia coisas demais. Era versátil demais, fazia várias coisas e nenhuma bem. Da mesma forma, singularidade de propósito é o que Deus requer de nós. Singularidade não por um tempo, mas singularidade por toda a nossa vida. Isso é o que o Senhor requer de mim, é o que Ele requer de você. Tiago fala sobre isso no primeiro capítulo de sua carta, verso 8. Ele diz: um homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, e é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. A Bíblia diz: não pense que esse homem receberá alguma coisa do Senhor. Ouvi falar certa vez de uma mula que morreu de fome entre 2 montes de feno delicioso, tudo porque não conseguia decidir de qual monte comer. Por isso, Tiago diz: não seja de ânimo dobre, não tenha uma mente dividida. Nosso Senhor tinha uma única paixão, era buscar e salvar os que estavam perdidos. Satanás, por vezes, tentou afastar o Senhor do seu propósito único. Quando Jesus estava no deserto, Satanás disse: se te prostrares e me adorares, eu te darei os reinos do mundo agora mesmo. Estava oferecendo um atalho, mas Jesus recusou, dizendo: está escrito. Nosso Senhor tinha uma única paixão, um único propósito. Quando estava falando com Pedro, mencionou o seu sofrimento e a sua morte, e Pedro lhe disse: Senhor, longe de ti tal coisa, isso não te acontecerá. E Jesus ouviu a voz de Satanás e disse: arreda-te de mim, Satanás. Satanás tentou desviar o Senhor da sua única paixão. Mesmo quando Jesus estava na cruz, Satanás falou através do povo. Disseram: desce da cruz. Salvou a outros e a si mesmo não pode salvar. E o Senhor reconheceu a voz de Satanás. Descer de lá teria sido humano, permanecer foi divino. E o Senhor, fiel ao seu propósito, permaneceu ali. Uma paixão única. O apóstolo Paulo tinha uma paixão única. Ele declarou certa vez: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Paulo sabia quem era e que Deus o tinha chamado. E se tivéssemos tempo, poderíamos examinar suas cartas, e cada uma delas começa falando da chamada de Deus e da mão de Deus sobre ele, e como ele tinha que pregar o Evangelho. Ele queria deixar isso bem claro. Escrevendo à igreja de Filipenses, no capítulo 3, verso 13, ele diz: uma coisa somente eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, humanamente falando, não há nada mais poderoso que uma paixão singular na vida. Uma paixão única para a vida toda. Primeira vez que eu ouvi Billy Graham pregar foi no ano de 45. E acho que ele já estava pregando fazia alguns anos. E por mais de 45 anos, ele tem sido fiel a esta paixão única, apesar das ofertas, apesar de lutas, apesar de tentações. E por isso nós damos graças a Deus e o louvamos. Uma paixão singular. Você tem uma paixão singular?
você tem uma paixão única? Quando eu me formei no Instituto Bíblico Moody, há muitos anos, eu fui para o Instituto de Arte de Chicago. E lembro das famosas pinturas do grande artista holandês Vincent van Gogh. Fui ao Museu Van Gogh alguns dias atrás, aqui em Amsterdã. Van Gogh teve uma vida infeliz, que terminou em suicídio. Seu pai foi um pastor. Numa época em sua vida, Van Gogh sentiu chamado para ser um evangelista. Aos 24 anos, em 1878, ele se matriculou numa escola de evangelismo em Bruxelas, na Bélgica. E depois de se formar, ele pregou por cerca de 1 ano. Então, por razões desconhecidas, Vincent van Gogh perdeu sua paixão singular pelo evangelismo. Em 1879, começou a pintar como um obcecado, terminando 200 pinturas em 2 anos. Mas aos 37 anos, confuso, cansado de viver, ele emprestou uma arma, encostou a sua cabeça, puxou o gatilho, terminou com sua vida, suicidando-se. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, exortou a Timóteo a não ser negligente com o dom de Deus que estava nele. Ele disse: Timóteo, aviva o teu dom. Disse Timóteo: resiste à mente dividida. Vamos pedir a Deus que nos dê uma paixão única. Mas segundo, vamos pensar numa paixão do coração. Paixão do coração. John Henry Jowett escreveu estas palavras poderosas sobre paixão do coração. O evangelho de um coração quebrantado exige o ministério de um coração que sangra. No momento que deixarmos de sangrar, deixaremos de ser uma bênção. Ele disse: nunca poderemos curar as feridas que não sentimos. Ele escreveu: corações sem lágrimas jamais poderão conter essa paixão. O que quero dizer com paixão do coração? Falo de um cuidado, falo de um sentimento de identificação, um espírito de compaixão. Muitas vezes o grande Davi Livingstone não sabia falar a língua das pessoas a quem ministrava, mas todos sentiam a compaixão do seu coração. Ele tinha uma paixão do coração. Abraão, no Velho Testamento, olhou para Sodoma e sentiu compaixão. De fato disse: Senhor, não julgue esta cidade. Ele disse: Senhor, retém teu julgamento. Talvez eu possa achar 50 justos, e por 50 justos poupará Sodoma. E o Senhor disse sim. Ele procurou 50 e não achou. Ele disse: Senhor, se eu achar 45, reterás o julgamento? Se eu achar 40, talvez 30, 20, 10. Ele pensou: se o meu sobrinho Ló é justo, se sua esposa é justa, se suas filhas são justas, se os noivos são justos, eu terei meus 10. Senhor, reterás o teu julgamento por amor dos 10? Abraão tinha uma paixão no coração por Sodoma. Moisés tinha uma paixão no coração. Ele estava no monte recebendo a lei. Enquanto ele estava no monte, os filhos de Israel fizeram um bezerro de ouro e dançaram ao seu redor. Moisés desceu e seu coração se partiu. E ele também ficou irado. Ele foi ao Senhor em oração, e a sua oração está em Êxodo 32. Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoe-lhe o pecado, e agora ouço isto: ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Você sente isto? Moisés se identificou tanto com seu povo, que disse: Senhor, se não pode perdoar o meu povo, risca-me do teu livro. Moisés tinha uma paixão no coração. Jesus tinha uma paixão no coração. Uma ocasião ele olhou para sua amada Jerusalém e chorou pela cidade. Em Mateus 23 ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta seus pintinhos, e vós não o quisestes. Você alguma vez sentiu isso? Você sentiu isso por uma família, por um indivíduo, por uma vila, por uma nação, pelo mundo? Mateus 9 diz: vendo Jesus as multidões, ele se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos e irmãs, Jesus ama as pessoas.
Jesus ama todas as pessoas e devemos amar todas as pessoas. Um evangelho inclusivo não pode ser compartilhado por pessoas exclusivas. O evangelista D.L. Moody só estudou até a 6ª série. Quando ele começou a ministrar, falava muito mal. Diziam que conseguia dizer Mesopotâmia numa só sílaba. Não sei como conseguia. Mas uma vez ele pregou um sermão sobre compaixão e perguntaram-lhe como ele tinha preparado o sermão. Ele disse: bem, eu li passagens da Bíblia sobre o amor de Deus e o amor de Cristo. E lendo, fiquei tão subjugado por seu amor, ali com a Bíblia aberta, e então comecei a chorar. Enquanto lia a palavra de Deus e chorava pelas multidões, eu comecei a escrever. O Senhor me deu as palavras e foi assim que eu preparei o sermão sobre paixão e compaixão. Ele tinha uma paixão no coração, uma paixão no coração. Ele prometeu ao Senhor certa vez que nunca deixaria passar um dia sem falar com alguém a respeito de sua alma. Certa vez, era tarde da noite, e ele não tinha feito isso. Então ele saiu pelas ruas e viu um homem de negócios que vinha vindo e correu atrás dele. E ele era um homem corajoso. E disse: meu amigo, você é um cristão? E o homem olhou para ele e disse: isso não é da sua conta. Moody disse: você está enganado, isto é da minha conta. Ele disse: você deve ser de D.L. Moody. Moody tinha esse tipo de reputação na cidade de Chicago. Ele às vezes chegava a ser rude. Certa vez em Edimburgo, na Escócia, ele tinha pedido a um teólogo para orar. E o teólogo orou, e orou, e orou, e orou nesse culto. Moody começou a ficar nervoso, pois queria pregar. Finalmente ele levantou-se e disse: se o nosso irmão cortar um pouco do começo e um pouco do fim, apressar o meio, eu ficarei grato. Foi como ele cuidou do caso. E Moody queria uma paixão do coração. Um dia ele orou e pediu a Deus que fizesse uma obra em seu coração que o transformasse. E contou mais tarde um dia em Nova York. Oh, que dia, não posso descrevê-lo, e raramente falo sobre isso. É uma experiência quase sagrada demais para mencionar. Posso apenas dizer que Deus revelou a mim, e eu tive tal experiência do seu amor, que precisei pedir que ele detivesse a sua mão. Voltei a pregar de novo e os sermões não eram diferentes. Não apresentei nenhuma verdade nova, mas milhares se converteram. Isso foi porque Deus lhe deu uma paixão do coração. Temos esse tipo de paixão? Bob Pierce fez a pergunta: o seu coração chora pelas coisas que ferem o coração de Deus? Uma paixão única, uma paixão do coração, uma paixão de vida. Nossa paixão pelas almas tem que ser uma paixão de vida. O apóstolo Paulo tinha uma paixão de vida. Na verdade, ele escreve a respeito, na passagem que eu li, Romanos capítulo 9, verso 2. Eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, e ouço com atenção, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, dos compatriotas, segundo a carne. O que Paulo estava dizendo? O que estava o grande apóstolo Paulo dizendo? Estou disposto a ir para o inferno, se através disso meus familiares, meus irmãos, pudessem vir a conhecer a salvação de Deus. Paulo tinha uma real paixão de vida, e ele se manteve fiel a esta paixão. Falamos bastante esta semana sobre esgotamento. Recentemente li vários artigos advertindo sobre o que os ocidentais chamam de esgotamento. Isso é fatiga, resultante de estresse e excesso de trabalho. Eu compreendo muito bem esse perigo e entendo o que foi dito. Mas eu gostaria de pensar sobre o outro lado da moeda por um minuto. Gostaria de lembrar que os apóstolos não só se esgotaram pelo Evangelho, mas foram queimados por causa dele. O apóstolo Paulo, chegando ao fim da sua vida, depois de ter sido espancado e preso, disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Na minha opinião, num ministério guiado pelo Espírito,
onde estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer e onde não nos deixamos desviar e onde fazemos o que foi mencionado aqui sobre refrigério espiritual e obedecer o mandamento sobre o dia do descanso, na minha opinião, devíamos nos esgotar no ministério. Uma paixão pelas almas é uma paixão de vida e significa dar a sua vida, derramá-la. Henry Martin, missionário da Índia, declarou: quero me consumir para Deus. Em 1793, William Carey, aos 32 anos, leu Marcos 16 e disse: Senhor, eu vou para a Índia. Ele foi à Índia, enfrentou muitos obstáculos, mas foi à Índia. Tinha uma família numerosa. E por 44 anos ele deu a sua vida. E quando lhe perguntaram qual era o segredo do seu sucesso, ele disse: eu posso labutar, posso perseverar em qualquer propósito definido, e a isso eu devo tudo. William Carey tinha uma paixão de vida. Certo jovem leu Atos 1:8. Ele era um inglês. Seu nome era George Whitefield. E ao ler, ele sentiu um peso pela América do Norte. E decidiu cruzar o oceano. Levava 3 ou 4 meses para cruzá-lo. E ele fez isso 13 vezes. E ele viajou de norte a sul pela costa leste, pregando em igrejas, prisões e muitas vezes ao ar livre. Benjamin Franklin disse: 30 mil pessoas se reuniram em Filadélfia e ficaram ali ouvindo George Whitefield. George Whitefield derramou seu coração pela América. Aos 58 anos, ele tinha se consumido. E está sepultado lá em nosso país, em Newburyport, onde ele expirou. Hebreus capítulo 12, verso 3 e 4, confirma o que estou dizendo. Hebreus 12, 3 e 4, fala do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou até derramar sangue. Eis que o escritor diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. O Senhor não quer que desanimemos. Agora ouçam, vocês ainda não resistiram até ao ponto de derramar sangue. Eu creio que ele fala de uma paixão de vida, o derramamento da nossa vida por toda uma existência. Minha mãe veio da Escócia. Meu pai veio da Escócia. A família da minha esposa veio da Alemanha. Meus pais foram os primeiros a aceitar Cristo da família. Minha esposa vem de uma família cristã há muitas gerações. Mas me lembro quando, alguns anos atrás, fui convidado a ir a Edimburgo. E aceitei com alegria, porque minha mãe veio de lá. E estavam celebrando o centenário das Cruzadas de Moody. E eu fui convidado para pregar na Catedral de St. Giles. John Knox foi pastor ali no século XVI. E John Knox tinha uma paixão pelas almas. John Knox tinha uma paixão de vida. E John Knox orava pela Escócia. Na verdade, ele fez a mesma oração que Raquel fez em Gênesis 30, versículo 1. E essa oração foi simplesmente essa: dá-me filhos. John Knox orou: dá-me almas, dá-me as almas da Escócia, ou morrerei, ou morrerei. Raquel estava envergonhada, e ela estava preocupada, e ela estava desesperada. E assim estava John Knox. E quando sentimos isso, parece que o Senhor nos responde e nos dá o que pedimos. E quero terminar de maneira bem prática. Como posso incentivar uma paixão pelas almas? Como posso crescer nessa área? Primeiro, sugiro que tomem nota. Busque uma paixão pelas almas. Faça disso uma prioridade. Busque paixão pelas almas com tenacidade. Alguém disse: se você não tem um alvo, qualquer estrada o levará lá. 1 Coríntios 14:1 diz: segui o amor. E isso quer dizer perseguir. Seja zeloso de qualquer coisa que o impeça. Eu sempre insto com meus alunos para que escrevam palavra por palavra qual é a paixão da sua vida. Antes de tudo, busque uma paixão pelas almas. Segundo, ore para ter paixão pelas almas. A oração é o caminho para isso. Todo grande movimento cristão começou com oração. Em Filipenses 1:9, Paulo disse: faço essa oração.
Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e percepção. Oração é o caminho para isso. Terceiro, permita que o Espírito Santo o ame através de você. Meu coração natural não ama a Deus. Meu coração natural não ama as pessoas, ele somente ama a si mesmo e as coisas. Mas sabem, Deus colocou o Espírito Santo em nós. E Romanos 5,5 é a resposta. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O segredo da plenitude do amor é a plenitude do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo ame através de você. Vamos pedir ao Senhor, e eu estou pedindo ao Senhor, que me faça um canal do seu amor, permitindo que o seu Espírito ame através de mim. Quarto, visite a cruz com frequência e considere a paixão de Jesus. Perguntaram ao evangelista britânico Gypsy Smith, como você mantém uma paixão pelas almas? Ele disse, eu nunca me acostumei com a maravilha disso tudo, com o fato de que Jesus me amou e morreu por mim e me salvou. Isso ainda me assombra. Vejam na sua cabeça, das suas mãos e dos seus pés, aflição e amor se encontraram. Nunca há pesar e amor se encontraram assim, nem espinhos formaram coroa tão rica. Paulo declarou aos coríntios, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que por sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus é rico. Ele é rico em poder, Ele é todo poderoso, Ele é rico em sabedoria, tem todo conhecimento, Ele é rico em vida, Ele é autor da vida, Ele é rico. Nós somos pobres, pecadores, perdidos, pobres, tão pobres que não temos pão para a nossa alma, tão pobres que não temos nada para cobrir nossa nudez, jamais poderíamos pagar um advogado para defender nossa causa, pobres, pecadores, perdidos. Mas Jesus se fez pobre. Jesus se tornou pobre, Paulo diz, por amor de nós. Como ele se fez pobre? Ele nasceu numa manjedoura, fez-se tão pobre que as raposas tinham seus covis e as aves os seus ninhos, mas o filho do homem não tinha onde repousar sua cabeça. Tão pobre que o chão era sua cama, e pedras o seu travesseiro, o riacho a sua banheira e o vento a sua toalha. E ele morreu numa cruz fora dos muros da cidade e foi sepultado num túmulo emprestado. Nós nos tornamos ricos, ficamos ricos. Você é rico hoje, eu sou rico hoje, sou filho de Deus. Oh, eu me alegro por fazer parte da família de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, vamos reinar com Ele. Sou um filho do Rei, sou um filho do Rei. Será que entendemos isso? Por Jesus, meu Salvador, sou filho do Rei. Quando eu vou à cruz, e quando tomo o pão, e tomo o cálice, quando penso na sua paixão, e participo do mistério da comunhão, da sua paixão, do seu sofrimento, então minha paixão é reavivada, minha visão é renovada, e estou pronto a servir até o derramamento de sangue. Irmãos e irmãs, temos uma paixão única, temos uma paixão do coração, temos uma paixão de vida. Nossa chamada como evangelistas não é para prata, ou ouro, ou seda, ou pedras preciosas. Nossa chamada nos leva a sangue, suor e lágrimas. É minha profunda convicção que o segredo da vida cristã é uma série de novos começos. Quero repetir isso. É minha convicção que o segredo da vida cristã é uma série de novos começos. E ao participarmos da mesa do Senhor, aqui em Amsterdã 86, que isso seja para mim e para cada irmão e irmã um novo começo. Que nossa consagração seja tão completa que quando estivermos diante de Jesus, seja dito de mim, seja dito de você, nunca na esfera do conflito humano, tantos deveram, tanto há tão poucos. Que assim seja. Amém.